romper na vida, mesmo com depressão, é possível? Para responder essa pergunta tão inteligente, tão interessante, nós vamos falar com a nossa amiga, parceira aí de todas as segundas-feiras nesse quadro, a querida psicopedagoga Vanessa Rezende. Ei, Serginho, Vanessinha, seja bem-vinda novamente, Serginho. Deus te abençoe. Amém. A mão está mais ou menos fria. Também esse ar-condicionado aqui. Deus te abençoe. Amém, Tá tudo bem, Marquinhos, amém. meninos? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem. E a Vanessa trouxe também a psicóloga Ivana Brandão, que também nos orientará e nos direcionará nesse assunto. Ivana, muito bem-vinda, Deus te abençoe. Amém, bom dia para Bom todos. dia. E para compartilhar uma história linda de superação, até mesmo de vencer a depressão, a Vanessa convidou a Vera Lúcia Rezende, que vai nos contar um pouco mais aí do seu testemunho. Vera, seja bem-vinda, fique à vontade. Obrigada. Aqui no nosso estúdio. A casa é sua. Obrigada. É imaginar que você está lá no sofá da sua casa. Sim, já estou me imaginando. Então pronto, tá tudo certo. Serginho, só contar um negócio pro pessoal. Pode contar um E negócio. a pessoal. Vera, ela é minha tia, sabe? Isso não se trata de nepotismo aqui no programa. E hoje, assim, quando eu tava vindo pra cá, tia Vera, eu pensei assim, nossa, eu quero te honrar. E falei que, Senhor, não deixe que eu chore, que eu fique emocionada, porque eu amo a minha tia, né? E Também te amo, meu bem. E eu sei que ela é uma vencedora, viu, tia Vera? Isso em nome da minha mãe, do meu pai, de todos os nossos primos, que eu sei que todo mundo vai assistir a gente, dos Rezende. Eu quero muito agradecer a senhora por ter vindo aqui e dar essa contribuição para que todas as pessoas possam ver que quando Jesus entra na nossa vida, não tem doença, não tem problema, e que nos segure, porque Jesus, ele muda a nossa história. Então, queria muito te agradecer. Eu sei que a senhora fez um esforço para estar vindo aqui e dizer que nós te amamos muito, viu, tia Vera? Também te amo. Obrigada, viu, amor? Muito bem. E olha, tá vendo? Família é isso. É esse compartilhar de sentimentos, compartilhar de emoções. É o que nós queremos transmitir para você aí através desse quadro. Saber que devemos honrar a quem merece essa honra. E o que nós vimos aqui agora, nos emocionamos todos aqui. Agora, para começar, Vanessa, é possível romper na vida ainda com depressão? É possível, a gente trouxe aqui uma prova viva, né? E tudo é possível que crê. A gente tem estudado sobre depressão e a Ivana hoje vai acrescentar muito no quadro falando sobre o tema. Depressão é uma doença grave, né? É uma doença afetiva que tem levado muitas pessoas à morte, porque quando uma pessoa passa pela depressão, ela não trata da maneira correta, isso pode levar até o suicídio, né, Ivana? Sim. Então, assim, mas é possível você romper qualquer situação na vida, por mais difícil que seja, quando você tem Jesus na direção. E Jesus, ele vai nos abençoar, nos proporcionar profissionais capacitados, né, para estar nos auxiliando. Mas é possível sim, Serginho, se a pessoa buscar ajuda e buscar apoio, principalmente em Jesus, porque Jesus que vai fazer toda a diferença em qualquer situação. Muito bem. Ivana, então, para a gente diferenciar algumas circunstâncias, né, para o pessoal de casa, gostaria que você falasse para a gente, assim, como saber se a pessoa ela está triste, ela está com depressão ou ela está angustiada? Olha, as pessoas confundem depressão com tristeza. E depressão não é tristeza. Então, a primeira coisa, por exemplo, no caso de uma pessoa perder um ente querido, perder um emprego, ela vai ficar triste, né? Porque naturalmente, é uma perda. Isso. Só que tem que avaliar o tempo dessa tristeza, a intensidade dessa tristeza. A pessoa deixou de fazer as coisas que ela está acostumada a fazer, ela perdeu o prazer pela vida, ela perdeu o ânimo, ela parou de se alimentar, o mundo que era tão cor-de-rosa virou um mundo negro, alguma coisa assim. Então, essa é a grande diferença da tristeza e da depressão. E a angústia é aquela coisa que dá no peito, que a gente fala assim, nossa, eu tô com um negócio aqui no peito, parece um bolo, parece que eu comi, não desce nem sobe. Então, é aquela angústia mesmo, aquele aperto no peito. Então, é aí que a gente começa a destrinchar. Outra coisa também, Ivana, quando a pessoa fica triste, a tristeza não sai afetando todas as áreas da vida dela. Isso. E uma pessoa depressiva afeta o social, o trabalho, se ela está estudando, a vida escolar fica comprometida, o relacionamento. Eu sempre falo assim, né, um exemplo que eu gosto de dar, eu tenho uma carteira cheia de dinheiro, eu perdi aquela carteira, eu vou ficar triste.
mas eu posso voltar a trabalhar e conseguir as coisas novamente e tudo voltar ao normal. Na depressão, aquela tristeza, ela não passa e afeta tudo, como a Ivana falou, o sono, a alimentação, a pessoa emagrece muito, ela engorda, tira o prazer de viver, é muito diferente de uma tristeza por algum fator que tenha acontecido. Aproveitando o gancho, então, Vanessa, até para a gente ouvir um pouco da história da tia Vera. Vanessa, quem está mais propenso à depressão? O homem ou a mulher? As pesquisas mostram, assim, a Ivana até tinha falado que para cada quanto, Ivana? Para cada um homem, duas mulheres depressivas. Porque a mulher ela tem mais propensão à ansiedade. Hoje em dia, com essa carga de obrigações, de tarefas que nós desempenhamos, né? Cuidar de filho, trabalhar fora, cuidar da casa, ministério, né? São tantas as atividades, isso vem gerando muita ansiedade, muita angústia, e a mulher acaba tendo mais propensão à depressão do que o homem por causa do momento que ela vive, dos fatores, das coisas que ela desempenha. E a mulher é emocional, né? E a depressão ela é afetiva. Então, por isso ela acomete mais as mulheres. No caso, tia Vera, agora vamos ouvir um pouco da sua história, não é? A depressão, ela chegou como na sua vida, por qual motivo? Chegou devagarinho, sabe? Quando eu perdi o meu esposo, em 99, e foi uma coisa assim que muito difícil para superar. Então eu quis ficar só na cama. Mas eu sempre dizia, não, em nome de Jesus, eu tenho meus filhos, eu ainda tinha o meu filho mais novo com 12 anos, eu trabalhava nessa época, minha vontade era, quando dava, o relógio despertava, eu falava, não vou ficar, mas Deus me dava força, eu pedia, Senhor, tem misericórdia, eu tenho uma vida pela frente, que eu tenho que tocar, eu tenho que levar em frente a minha vida, e fui pedindo misericórdia de Deus, Jesus foi me dando força, eu levantava, trabalhava sem motivação nenhuma, porque eu não queria tirar o pijama, eu não queria fazer nada, eu queria ficar na minha cama. Seu trabalho era fora de casa? Era fora de casa. Era uma atividade normal? Fora, E com isso eu fui levando, e com muita dificuldade, falava, vai, você precisa de um médico, você precisa de tratamento, mas eu sempre pensava assim, não, isso aí deve ser simplesmente uma tristeza pelo que eu estou passando no momento. Mas quando eu vi que não era só, porque a tristeza não tinha um minuto que passava, né? Aí eu procurei um médico. Aí perdurou desse sentimento até procurar um médico, isso perdurou por quanto tempo? Em torno de uns 2 anos, 3. 2 anos, é um bom tempo. Que foi quando o meu filho foi para Portugal. Aí tudo desabou mesmo, né? Aí o que estava ruim piorou. Piorou. Aí eu chorei 24 horas sem parar quando ele foi para Portugal. Mas foi uma coisa pavorosa. Aí juntou uma coisa e outra e a coisa ficou difícil. Então eu procurei um médico. Não só um, eu procurei vários. Porque eu ia em um, eu achava que não tinha resultado, tomava aqueles medicamentos. Acho que eu tomei todos os medicamentos antidepressivos que existem. Porque eu não aceitava que aquilo ali estava dando certo, então eu saía trocando, fui trocando. Só uma curiosidade, Vera, quanto tempo de casada até a morte? 22 anos. 22 anos. Meu filho mais velho tinha 19 anos, a segunda tinha 18 e o mais novo estava com 12 anos. Isso. Então foi assim uma... Aí a busca então começou. Ela começou com os médicos, remédios e essa volta por cima aí, o romper se deu quando? Olha, na verdade eu não tenho nem como te dizer quando, porque foi aos poucos, eu fui me esforçando, chegava o dia de eu ir congregar, de ir para a igreja, eu não queria ir, sabe? Eu não tinha vontade, mas eu falava, Jesus, me dá força, porque eu vou sem vontade mesmo. Aí às vezes estava no último momento, eu trocava a roupa e saía depressa, ia congregar. Às vezes chegava lá, não sentia nada, eu era mais um sentado lá, nada mais do que isso. Mas eu ia, sabe? Nunca deixei de ir por causa disso. Aí com isso Deus foi me abençoando, Jesus foi me ajudando. E quando eu vi, eu estava podendo levar minha vida normal. E fiz tratamento com terapeuta há muito tempo. E o próprio terapeuta falava, não deixa de ir para a igreja, que é o lugar que você gosta. É o único lugar que eu conseguia ir. Né? Então não deixa de ir.
pela misericórdia de Deus, eu nunca deixei de ir. E hoje eu dou conta, eu cuido dos meus netinhos, para minha filha trabalhar, e vou passando por cima das dificuldades que surgem no dia a dia. E Deus Coisas tem me da dado vida, né? força, graças a Deus. Amém. Ainda Que estou bem. em tratamento, porque sem remédio, para isso Deus deixou os médicos para nos ajudar. Porque tem muitas pessoas que dizem, depressão, isso é uma doença espiritual, remédio não dá jeito. Mas dá sim, depressão não é uma doença espiritual, não. Ela realmente é uma doença que precisa ser tratada. Isso mesmo. Né? Vanessa e Ivana, então aproveitando esse gancho aí que a tia Vera nos deixou, existem níveis de depressão e uma outra pergunta que eu coloco. A depressão, ela pode ser assim, já de fatores, ela é só de fatores externos que são causados em nós ou de questões internas também, físicas, de ordem neurológica também? Vamos Pode lá. falar, Ivana, pode? Olha, de acordo com o CID-10, que é o Código Internacional das Doenças, ele coloca 11 itens de classificação. Então, por exemplo, na leve, se a pessoa apresentar 2 a 3 sintomas, ela é classificada como uma depressão leve, porque ela consegue, todos os itens ela faz normalmente. Na moderada, ela tem que alcançar 3 a 4 itens. Aí algumas ela já não faz mais. E a grave é a psicótica já. Aí a pessoa já leva ao suicídio. Aí já tem outra conduta psiquiátrica, outro tipo de tratamento. Por isso que é importante a pessoa, logo no início da depressão, começar um tratamento, Serginho. Para que não chegue nesse caso da depressão grave. E fatores externos podem se levar. A psicologia fala da questão da resiliência, que tem pessoas que são mais fracas diante de situações externas. Por exemplo, Tia Vera colocou quando meu tio faleceu. Aí logo após o filho, a partida. O filho vai embora. Então, assim, ela não teve estrutura, né? Não deu conta. Não foi um fator interno, biológico, genético, mas foi um fator externo. Ela não deu conta e veio, então, a depressão. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Imagina você sofrer vários baques na vida. Imagina uma pessoa que é um empresário, super bem sucedido, de repente a empresa dele falha, a pessoa perde um filho. São muitas adversidades e ela pode não ter estrutura para conseguir superar todas essas dores. Isso pode levar à depressão. Pode levar à depressão e também não quer dizer necessariamente que seja uma falta de fé, que não seja uma vida dissoluta ali, não quer dizer necessariamente. Na verdade, a Bíblia fala que no mundo todos nós teríamos aflições. A fé em Deus não vai imunizar uma pessoa da depressão, mas a esperança em Jesus pode transformar a depressão em bênção e você ser transformado, ser curado e superar. Mas a dor, a enfermidade, qualquer pessoa pode ter. A Bíblia nunca diz que você ser crente, você não vai passar por esses problemas, né? Você disse, Vanessa, sobre buscar um diagnóstico ou buscar uma ajuda já no início. Só que muitas vezes as pessoas entendem assim, aquele momento da tristeza, por exemplo, no caso da tia Vera, que era um luto, imaginava, o luto leva um tempo. Você passa pelo luto e essa fase de perda ali, até chegar à fase da aceitação, leva-se um tempo. Só que o dela foram 2 anos até que ela falou, olha, vamos buscar. Como fazer esse diagnóstico, visto que há essa dificuldade, e quais são os profissionais que a pessoa tem que procurar para chegar a esse diagnóstico que ela está com uma depressão? Quero falar 2 coisas. A primeira questão do diagnóstico, você está perguntando, Serginho, quem faz essa avaliação são o médico, o psiquiatra. Então é necessário buscar a ajuda de um médico, de fazer uma terapia, mas a depressão ela precisa ser tratada com medicação. Então, muitas pessoas acham, né, Ivana, que vai tratar a depressão só com a terapia. A Ivana é psicóloga, sabe que é verdade. O psicólogo ele vai interferir, vai ajudar, mas a depressão é tratada com medicação. Mas é uma junção também, né? É uma junção. É a terapia com a utilização dos medicamentos, né? Agora, daí vem, Serginho, a importância da família. Por isso que a gente tem que dar tempo um membro para o outro, para você perceber o que aquela pessoa está sentindo. Porque de repente tem alguém na sua casa que está triste por um tempo muito prolongado, não está saindo dessa situação, está durando 1, 2, 3, 4 meses. Isso não é só uma tristeza.
E o interessante também, assim, quando você perceber alguém na sua casa triste ou deprimido, não ficar só, fulano, levanta dessa cama, mas que preguiça que é essa? Vamos, levanta, acelera. Porque não é que a pessoa não queira levantar, ela não tá fazendo um charme, ela realmente não está dando conta. Não dá Daí conta é importante, né, Tia Vera? Não dá conta mesmo. Por É um mais que a gente sofrimento. queira, a gente sabe que precisa, mas a gente não dá conta de fazer, não adianta. Parece que tem uma coisa que nos prende ali, puxa. Mas- que segura, né? No caso, num testemunho, até o testemunho vitorioso da senhora, a senhora conseguiu romper esse sofrimento, né? De Consegui. querer ficar Louvado ali na seja cama, Deus, de eu submeter ali a essa falta, né? Como é que eu posso dizer? Dessa Dificuldade. Dificuldade, Tem uma exatamente. história, Tia Vera, que o meu pai conta, eu quero falar aqui, que me está vindo à memória. Uma vez, quando meu tio faleceu, era um tio amado demais, né? É o irmão do meu pai. E meu pai foi visitar minha tia e ela estava lá deitada. E meu pai falou assim, Vera, levanta dessa cama. E meu pai ficou lá até a senhora levantar, né? E ela foi tomar um banho, assim, com carinho. E eu guardei muito, assim, na minha memória quando isso aconteceu. Eu tive muito apoio, Da né, família, da família isso. dele, muito apoio mesmo. De meus cunhados todos me apoiaram, a minha sogra, coitadinha, já velhinha, quando eu não queria ficar sozinha, porque é coisa que eu tinha pavor. Não gosto muito de ficar sozinha ainda não, eu gosto da minha casa cheia. Às vezes eu estava sozinha, eu pegava o telefone e ligava, vó, vem pra cá. Daí uns 15 minutinhos ela estava lá, dormia comigo, sabe? Ela me deu muito apoio. Apoio, não julgou. Não, Né? Não me julgar a ajudaram pessoa, é muito, entender, sabe? Todos estender a eles mão. me Essa ajudaram palavra demais. julgar, ela é tão complicada, né, Vanessa? Até, por exemplo, no meio que vivemos, no meio eclesiástico, no meio de igreja, a gente sofre muito com isso. Questão como se a gente não tivesse o direito de passar por reveses na vida, não é verdade? Agora, em dicas práticas, Vanessa, o que mais a família pode ajudar no cuidado e até mesmo no diagnóstico, aí, levar a pessoa a buscar o diagnóstico de uma possível depressão? Acho que a família ela tem que estar como motivadora, né, auxiliando, compreendendo e amando. Porque sem amor a gente não chega a lugar nenhum. Quando eu me disponho a amar, eu me coloco no lugar do outro, eu tenho empatia, eu busco ajudar. A família pode sim ajudar a pessoa depressiva a procurar um médico, mesmo se ela não querer ir, né? Nós vamos te levar para o médico, procurar um bom psicólogo, trabalhar na questão da alimentação, o esporte também, Serginho, ele ajuda muito. E você que por acaso aí estiver depressivo, procure estar no meio social, não se isole. Igual a minha tia está contando, eu não queria ir na igreja, mas eu ia mesmo assim. O apóstolo Paulo, ele fala, eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu não quero. Então, na hora da depressão, é importante que a família ajude aquela pessoa a fazer o que ela não quer fazer, porque ela não está dando conta, mas eu posso dar conta por ela, porque eu não estou depressiva, então eu posso ser um agente de mudança na vida do meu familiar. Agora, Vanessa, no caso aí de uma depressão não tratada, vou passar essa bola aqui para a Ivana, no caso de uma depressão não tratada, além até do suicídio que a Vanessa já comentou, o que pode levar uma pessoa a viver? Quais são os desdobramentos aí de uma depressão não tratada ou maltratada? Olha, a depressão geralmente ela leva a pessoa a doenças, né? Então a pessoa vai criando doenças. Então ela acha que ela está com um problema de coração, ela acha que ela está com um tumor na cabeça, ela acha que ela está com um problema no estômago. E daí ela vai criando. Aí desenvolve mais um transtorno que é o da síndrome do pânico e o da ansiedade. Então ela só vai acumulando coisas, porque é igual a síndrome do pânico. Então ela já não sai mais de casa, porque ela tem tanto medo que ela não sai. Então ela vai no médico, tem crises fortes, vai no médico, não tem nada no físico. Só a depressão, dores pelo rosto, né, dores pelo corpo inteiro, mas não tem nada, porque é tudo de ordem. Não tem uma causa física específica, é tudo de ordem emocional. Eu desenvolvi essa que dor no corpo, é a somatização. A senhora né? viveu isso? Sim, ainda não acaba, é uma dor crônica, né? Então eu tenho fibromialgia. Só o cabelo não dói, né? Porque o resto... Porque aí é de origem emocional. né? Emocional. Foi desenvolvido a partir dessa depressão que... E acaba que num estágio desse, a pessoa ela vai desistindo da vida, porque vai ficando muito difícil, vai ficando muito doloroso viver, até o ponto que ela chega ao suicídio. Pode o autoextermínio, né? Chega pra gente aqui uma participação de Belo Horizonte. Eu, até por decisão minha,
Você sabe que você fez essa pergunta, mas eu não vou falar o nome, tá? Mas é uma telespectadora e ela diz assim: Vanessa e Ivana, especialmente para vocês profissionais, tenho 54 anos, tomo medicamentos e desde quarta-feira estou trancada num apartamento. Preciso de ajuda, mas não acho ninguém para me ajudar. Já recebi oração, mas parece que não resolve. O que eu posso fazer? Isso pode ser de família? São poucos dados até para falar assim tão específico, mas ajuda tem, não é? Ajuda tem. Primeiro que eu penso com relação aos remédios. Muitas vezes os remédios, tem pessoas que trocam muito de remédio, onde muitas pessoas desistem do tratamento com psiquiatra. Porque já tomei um, já tomei dois, já tomei três e não funcionou. Mas cada organismo funciona de um jeito. Então o X não deu, o médico vai tentar o Y, vai tentar o Z. Aumenta o X, diminui o Y. Diminui isso, acrescenta mais um à noite. Então isso, infelizmente, é um troca-troca de remédio, mas a pessoa tem que persistir. Então esse pode ser um dos casos dela. O remédio não faz efeito para o nível e para o tipo de depressão que ela está passando. Mas uma coisa também que eu posso falar para ela, primeiro eu quero te agradecer, né, por estar nos assistindo e hoje de uma forma tão especial, Jesus está aí cuidando de você. Primeiro que você não está sozinha, nós nunca estamos sós, existe um Deus que cuida de nós, hoje a Rede Super chegou na sua casa. Ligue pra gente. Para exatamente falar de um assunto que vive. Isso. Então, uma resposta de Deus para você. Não está sozinha, Deus está vendo você aí. Talvez muitas pessoas não estão te ligando, não estão te vendo, mas Deus te vê. Nós temos o nosso Ministério Mulheres em Ação, da nossa igreja, né, Serginho? O telefone de lá, a gente não sabia que ela ia fazer pergunta, não sei se tem como acreditar, mas é 3429-1300. Você pode ligar à tarde. Nós temos a pastora Paulette, que é a nossa líder. Procure ajuda, sabe? Ligue pra gente. Pode procurar lá na nossa igreja, nós temos psicólogos, pastores, assim, é inteiramente à sua disposição para te ouvir. Não fique só com os anjos. Deixa Deus usar pessoas, né, para poder te ajudar. Eu sei que tem anjos aí com você. Deus, Ele manda anjos para nos guardar, porque está escrito na palavra, mas Deus também nos usa para abençoar a sua vida. Ligue para nós, que a gente vai ter um prazer e um carinho enorme em te ajudar, para você não passar por esse vale aí sem ninguém ao seu redor, pessoa, sozinha, tá bom? Muito bem. Agora, como essa querida telespectadora que nos fez a pergunta, a última pergunta dela aqui no texto, ela coloca assim: isso pode ser de família? Então, se um pai viveu aí esse estado de depressão, um filho também pode viver? É uma condição genética? Responde aí, Ivana. Tem autores que falam assim, se for só um dos pais, 50% de chance, se for os dois, 100%. Mas tem autores que falam que esse filho tem 3 vezes a mais de chance de ter depressão. Então tem que ficar atento. Tem que ficar atento, mas um outro fator também importante, Sérgio, imagina que você convive numa casa onde tem muitas tribulações, um lar desequilibrado. Você tem um pai depressivo, uma mãe depressiva. Você foi criado num contexto ruim. Então você tem várias marcas na sua vida, várias lembranças, dores na memória, vamos colocar assim, que pode levar você a desenvolver também uma depressão pelo próprio histórico familiar. Né? Não só da doença em si, mas do que aconteceu no externo, não é? De repente presenciou muitas brigas, muitas enfermidades, muitos problemas mal resolvidos, muitos conflitos que foram trazendo dor na memória. E isso pode gerar uma pessoa angustiada, aflita, ansiosa, e você pode ter depressão pelo contexto onde foi criado. Muito bem. Vanessa, nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Então, só para você não ficar nervoso. Fala, senhora, você ficou um picolé. Gelada, Jesus, gente, é porque aqui está muito frio. Mas vamos aqui, para encerrar o nosso quadro aqui, eu quero pedir a tia Vera, agradecendo pela presença, pela coragem de vir testemunhar aí esta bênção, porque eu tenho certeza que essa telespectadora que nos enviou a pergunta, olhando para a senhora lá no vídeo dela lá, ela já sentiu-se motivada. Amém. Então, gostaria que a senhora desse, né, um recado final para os nossos telespectadores, esses que podem estar entrando nesse processo ou que já estão, de como a senhora venceu ou está vencendo. Que cada um de nós podemos vencer a batalha, que não é nada fácil, mas que com a misericórdia de Deus, buscando Jesus e buscando tratamento, é possível. E tem que ter muita força de vontade. Se não tiver força de vontade, não vai vencer, porque vai se entregar, né? E com isso,
se tiver força de vontade, ver que lá na frente tem alguém que precisa de você e que Deus está lá na frente com os braços estendidos te esperando, você vai vencer, porque eu venci pela misericórdia de Deus. Amém. Amém. Ivana, também eu te agradeço muito e como consideração final, não é? Você também dissesse ao nosso público aí algumas dicas para sair dessa depressão. Bom, gente, primeiro que depressão não é tristeza, não pense que você só está triste. Procure ajuda, procure um aconselhamento, procure uma pessoa, né, capacitada para te direcionar nesse momento que você está vivendo. E a gente está aqui realmente para ajudar. E fique atento a essa tristeza, se não está afetando o relacionamento com a família, a afetividade, o seu social. Se isso estiver acontecendo, a luzinha vermelha já acendeu. Procure ajuda. Obrigado também, Ivana. E Vanessa, suas considerações finais e a sua dica do dia. Dica do dia. Gente, esse livro aqui é do Augusto Cury. Ele fala 12 semanas para mudar a sua vida. Esse livro, o Augusto Cury é um psiquiatra, ele dá dicas do que você faz, o que você pode fazer para não entrar em depressão. Tá bom? Então, leia esse livro aí, que com certeza ele vai fazer diferença na sua vida, vai mudar a sua vida, vai te dar ferramentas para ter uma vida mais saudável. E na nossa livraria Seara vende esse livro também. Muito bem. Agora, Serginho, eu até fiz um papelzinho aqui, uma cola. Um papelinho. Mandar um beijo aqui muito grande para Mônica. Gente. Mônica, eu amo você, do Ministério Adotar. Porque Mônica sábado, Rodrigues. sábado nós vamos ter um trabalho ali no bairro Goiânia com as crianças e a Mônica nos abençoou com vários brindes, com presentes, assim, com muita disposição e nós te amamos muito e eu tenho certeza que Deus ele vai te dar assim 100 vezes mais tudo aquilo que você tem nos proporcionado no nosso ministério também. Amém. E mandar um beijo enorme para uma ouvinte, né, para uma telespectadora assídua aqui do De Tudo Um Pouco, que é a Vitória. Gaúcha, tchê. A Vitória ela assiste Vitória, tudo. Um grande beijo pra você. É sempre bom encontrar com você ali na saída dos cultos ali. Ela sempre fala, tem que melhorar isso, melhorar aquilo outro. Ela é ótima. Ela é muito jóia. Ela nos assistiu, me procurou, eu estou fazendo avaliação do menino dela. Do piá dela. O Vitor, a filha dela, o Cláudio também, que é seu esposo cruzeirense. Então eu quero mandar um beijo pra vocês, saber que nós estamos assim honrados de ter uma telespectadora tão assídua, né, e que pontua tanta coisa importante aqui, pelo menos pra gente, né, Serginho? É verdade.